Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo. Aleluia! Pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim. Aleluia! Jardim da inocência. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Que louvor, né, irmãos? Que louvor. E ele em si já traz uma palavra maravilhosa. E eu convido os irmãos, podem ficar sentados, abrindo a sua Bíblia ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Palavra linda, palavra para irmão e para irmã, né? Que a gente não é nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Gente, eu vou ler então capítulo 3, versículo 4. E diz assim: e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vos sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E aí? O que aconteceu depois? Um abismo entre o homem e Deus, né? A Eva, ela foi enganada. E infelizmente no engano dela, não ficou só nela. Ela foi e deu o fruto pro seu companheiro Adão. E ali naquele momento, no momento que ela comeu a fruta, já houve a separação dela de Deus, né? Mas Adão ainda não. Mas quando ela dá o fruto pro Adão, o Adão pegou o fruto da mão da Eva, porque era a companheira dele, né? Ele confiou em Eva, não confiou no que Deus falou para ele, confiou em Eva. E ali os dois foram separados do Senhor. E aí é só ladeira abaixo, né, irmãos? Depois de tudo isso. O Senhor trouxe essa palavra em meu coração, porque ele falou comigo, enquanto ele estava limpando a minha casa, ele disse assim: hoje, infelizmente, ainda tem muitas mulheres agindo como Eva, dando o fruto do pecado para o seu marido comer, afastando o seu marido de Deus. Mas como assim? Isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas ainda acontece hoje. Ainda hoje mulheres agem como Eva, afastando o seu marido de Deus, colocando um abismo entre o marido e Deus. Sabe como, irmãs? Quando a mulher, ela destila veneno em suas palavras dentro do seu lar. Quando uma mulher conhece a palavra de Deus e só murmura. Quando uma mulher que conhece a palavra de Deus sai, bota o pé para fora da igreja e começa a falar mal do pastor, dos seus irmãos, da pastora, do louvor, enfim, só vê coisas ruins. E aí vai enchendo o seu marido. E o marido vai acreditar em quem? Em quem que o marido vai acreditar? Adão comeu o fruto da mão da Eva, né? Se eu chegar em casa hoje e falar um monte de coisa pro meu marido, o meu marido vai acreditar em quem? Em mim ou no pastor? Ele vai acreditar em mim, porque ele confia em mim, eu sou a esposa dele, eu sou a mulher da aliança dele, né? Mas eu tenho que ter sabedoria. Quando a gente profere palavras odiosas dentro do nosso lar, quando o marido coloca o pé dentro de casa e a mulher já começa a falar mal dos vizinhos, dos parentes, e só abre a boca para reclamar e para falar maledicências. E aí vai enchendo o marido de coisas ruins. E aí vai,
ele vai se afastando de Deus, porque ele vai ficando como ela, todo contaminado de coisas ruins. É ou não é? Né? Mas essa palavra também é para os homens, não é só para a mulher. Porque um marido que é cristão, um marido que está firme em Deus, ele vai tomar uma atitude de um homem de Deus. Ele vai repreender a sua esposa. Ele vai ir para o quarto, ele vai orar, interceder pela vida dela. Quem sabe até colocar a mão sobre a cabeça dela e repreender tudo aquilo ali. Todas aquelas palavras maldosas, todo aquele sentimento, todos os demônios que estão ali agindo, né? Mas e se o marido não está tão firme assim? E se o marido não está firme na igreja, ele vai se contaminar. Ele vai começar a ver com maus olhos a igreja. Ele vai começar a acreditar em tudo aquilo que ela está falando. Ele não viu defeito no pastor, mas de tanto a mulher falar mal, ele começa a pegar aquele famoso ranço, né? O ranço que não é de Deus. Esse ranço é famoso no mundo hoje, mas ele não provém do Senhor. Porque o Senhor manda que a gente ame o próximo, como amamos a nós mesmos, né? E aí, daqui a pouco, ela tá falando mal da irmã, e mal da pastora, e mal do vizinho, e o homem tá ali, sendo contaminado por toda aquela sujeira que ela tá lançando nele. E ele não tá tão firme em Deus. E aí sim, gente, que ele vai se afastando cada vez mais. E se o homem não é crente, piorou a situação. Mas a minha mulher é crente. A minha esposa tá indo na igreja toda semana. Vejo ela lendo a Bíblia, vejo ela de joelho. E a minha esposa só abre a boca para falar mal dos outros. Eu não quero conhecer essa igreja, não. Eu não quero ir lá conhecer isso, não. É assim. Essa palavra aqui é para homem e para mulher. A mulher ela tem que ter a sabedoria. A mulher tem que ter a sabedoria porque foi a Eva que alcançou o fruto para Adão. A Eva ela foi tremendamente enganada. Ela se deixou enganar porque a palavra, qual era a ordem? Não coma daquele fruto. Mas ela preferiu ouvir a serpente, né? Um bicho que era criatura como ela. E não ouviu o pai da criação. E aí foi lá, ela já estava separada de Deus no momento que ela comeu. Ali naquele momento o abismo veio entre ela e o Senhor. Mas não foi o bastante. Ela foi lá e deu para Adão. Mas ela não era assim uma pessoa ruim. Eu comi, eu tô separada de Deus, agora eu vou lá e vou fazer Adão também ficar que nem eu, não. E muitas vezes nós fazemos exatamente assim na inocência. Desabafando com o nosso marido. Falando, botando para fora as coisas que a gente pensa com o nosso marido na inocência. E aí o que acontece? Ele come o fruto do pecado e ele se afasta de Deus. E aí a gente chora e sofre. Mas quando que Deus vai agir na minha vida? Quando que Deus vai transformar a minha vida, a minha casa, a minha família? Quando? Quando nós sermos sábios. Porque o Senhor Deus chama homem e mulher para serem prudentes. Prudentes no seu agir, prudentes no servir, prudentes no falar. O que a palavra diz sobre falar? Nós comeremos o fruto da nossa boca, né? Por isso que nós devemos cuidar a nossa conduta dentro do nosso lar. Principalmente, gente, dentro do nosso lar. O seio da nossa casa, a nossa casa ela é um jardim fechado. Por isso que não devemos colocar qualquer um para dentro da nossa casa, né? A nossa casa ela é um jardim fechado. E nós fazemos parte desse jardim, né? E o Senhor é o dono do jardim. Mas se nós, que somos parte do jardim, começarmos a poluir este jardim, ele vai morrer. Verdade. E aí, um pezinho ali de fruta que está pronto para frutificar, que está ali, quase já florescendo, que Deus já está fazendo. Porque às vezes a gente não vê uma hortinha. E às vezes, da noite para o dia, eu vou lá e tem fruto crescendo. E muitas vezes na nossa vida tá assim, o nosso jardim tá ali, a gente não tá vendo fruta, mas da noite pro dia pode nascer. Só que se a gente sujar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, vai morrer, né? Vai ser contaminado. Então que nós possamos cuidar mais e sermos mais prudentes. Prudentes no nosso agir, no nosso falar. Deus é o nosso melhor amigo. Eu tenho muitas amigas e agradeço a Deus por todas elas. Mas eu sei que o meu amigo fiel, aquele que vai me ouvir, aquele que vai me consolar, aquele que vai secar as minhas lágrimas e me dar a resposta certa e me ensinar a agir, esse é o Senhor Jesus. E sabe onde é que eu encontro ele? No secreto. Amém. É lá no secreto que eu vou lá, dobro os meus joelhos e reclamo. Ali eu reclamo, ali eu falo o que eu não gosto e o que eu gosto.
Ali eu agradeço, ali eu reclamo, ali eu choro, ali eu brigo, ali eu birro. Sabe por quê? Porque eu estou nos braços do Pai. É com Ele que nós devemos falar. É para Ele que devemos nos queixar. Óbvio, nós seremos hipócritas, né? Óbvio que temos intimidade com pessoas e a gente abre o nosso coração para elas. Mas também temos que ter cuidado, porque estamos abrindo o nosso coração para alguém que tem fé como nós, que sonha como nós. Imagina eu vou lá na casa da Lili e conto os meus sonhos para ela. E a Lili com o coração amargo, sem fé, né? O coração enegrecido pela falta da fé, começa a minar os meus sonhos, invejar os meus sonhos. E lá na mente dela, daqui a pouco ela tá lá fazendo as coisas na casa dela e ela começa a dizer assim: a Júlia nunca vai ver isso, a Júlia é louca. A Júlia não, ai olha só, a Júlia só pode ser pirada da cabeça, achando que vai ser isso, né? E aí estamos às vezes contando os nossos sonhos, que é só uma sementinha de nada para alguém que poderia regar com oração, com palavras boas, e estamos o quê? Matando, né? Então a gente tem que cuidar, reclamar para o Pai, falar as coisas que a gente quer falar para o nosso Deus, ser prudente e o principal, gente, não dar o fruto do pecado para os nossos maridos, para nossa família comer. Não afastá-los de Deus, que é o problema, eu acho que é o maior problema hoje dentro da igreja. São pessoas que estão no culto, mas que estão dando o fruto do pecado para os seus familiares comer, afastando-os de Deus. Eva e Adão estavam dentro do jardim e conseguiram acabar com isso. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Dentro da igreja, às vezes saímos daqui, botamos o pé para fora, a bênção cessa. Aqui dentro somos umas bênçãos uns para os outros, né? Mas botou o pé para fora da porta, acabou o culto, acabou a bênção. E aí fala maledicência, e aí reclama, e aí xinga, e aí bota defeito e tudo. E essa palavra corta para mim também. Porque quando Deus ministra algo para mim trazer para os irmãos, trazer no meu canal, o Senhor cortou comigo, o Senhor falou comigo primeiro, puxou a minha orelha primeiro, né? Hoje eu sou prudente, mas quantas vezes alcancei o fruto do afastamento pro meu Léo? Quantas vezes reclamei, murmurei, choraminguei, e ele lá, sem poder fazer nada, e quem sabe até pensando assim, vai, ela ainda vai na igreja, imagina? Né? Que falta de prudência minha. Mas a gente aprende. Glória a Deus. Ensina. Amém, irmão? Glória a Deus, amém. Se a gente estiver disposto a aprender, o Senhor nos ensina. E a gente tem que estar disposto e atentos, porque o Senhor, Ele quer nos ensinar e muitas vezes Ele nos mostra muitas coisas nas entrelinhas. Nós é que temos que estar atentos. E além de tudo, não só ver, mas colocar em prática, aprender, né? Praticar o que o Senhor está nos ensinando, porque senão de nada vai adiantar. E eu espero de coração que essa palavra fale com todos vocês, que ela enche o coração de vocês, assim como o Senhor Deus, quando falou comigo, encheu o meu coração. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. O que eu tinha para falar da parte do Senhor era